Ora, boa noite, bem-vindos aqui ao nosso canal da Associação As Esquinas. Viva Cristo Rei, viva Portugal. Ah, Contamos hoje com a presença do Dr. Rui da Fonseca e Castro, um advogado, um autor, o fundador ou um dos fundadores da Associação Habeas Corpus, que se notabilizou ou que se tem vindo a notabilizar por uma grande defesa dos direitos dos portugueses, da liberdade dos portugueses e de uma denúncia de várias formas de engenharia social que têm acontecido no nosso país nos últimos 50 anos. E, obviamente, que saudamos o doutor e que temos muito gosto em tê-lo aqui connosco. Obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Francisco. É um gosto estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, o gosto é nosso. E pronto, doutor, aproveitando assim também um bocadinho a introdução, eu se calhar o primeiro tópico que eu se calhar ia explorar era aquele tópico que se calhar notabilizou mais o doutor no mundo mediático e que atraiu muito a simpatia daquilo que nós chamamos de conscientes ou como os brasileiros dizem, dos despertos. Portanto, eu pergunto, doutor, a partir de que momento é que você percebeu que, de facto, na altura da histeria do Covid-19, nós estávamos a presenciar um engodo e uma forma de controlo populacional? Quando é que acha que percebeu essa realidade? Olha, eu tive uma noção de que algo estava muito, muito errado com o segundo confinamento, aquele confinamento que depois se prolongou por 6 meses, que começou em outubro de 2020. Foi nesse momento que eu percebi que algo estava muito errado. Até ao verão de 2020 houve um período inicial de 2020 em que eu acreditei que houvesse alguma coisa, porque eu estava bastante aliado do que acontecia no mundo, do que acontecia na política, dos interesses, como é que as coisas se moviam. Tinha umas ideias, já tinha estado mais interessado, houve uma fase da minha vida em que estive muito interessado nesses assuntos, depois desinteressei-me, dediquei-me mais à minha vida pessoal e familiar e acabei por deixar esses assuntos um pouco de lado. Portanto, quando surgiu em janeiro de 2020, quando começaram a surgir as notícias, eu primeiro não liguei muito e depois achei efetivamente que haveria algo e tomei medidas, tal como todas as pessoas tomam medidas. Nunca fui um adepto da máscara, por exemplo, mas tinha alguns cuidados a entrar em casa com os sapatos e com os objetos de acesso da rua. Depois esse receio foi-se esmorecendo à medida que eu fui percebendo que havia uma contradição insanável, ou seja, aquilo que nos era apresentado, eu não via televisão, talvez isso tenha ajudado também essa minha tomada de consciência relativamente célere. Mas aquilo que nós recebíamos da comunicação social eram os mortos, eram os infectados, os mortos, etc. E eu não via na minha vida cotidiana uma correspondência daquilo que me era trazido pela comunicação social, digamos, oficial ou mainstream. E, portanto, não via pessoas a morrer, os meus vizinhos estavam vivos, os meus amigos estavam vivos, não conhecia ninguém que estivesse a sofrer por causa de uma doença nova. E, portanto, o meu receio foi-se esmorecendo. E nesse momento em que o meu receio foi-se esmorecendo, aliás, eu já em fevereiro de 2020 fiz um vídeo sobre a contestar a possibilidade, ainda acreditava que houvesse alguma coisa, mas fiz um vídeo a contestar a possibilidade de confinamento obrigatório determinado pela Autoridade de Saúde,
porque eu sou um advogado e sei como é que funcionam as coisas. A privação da liberdade tem que ser determinada por um juiz e, portanto, aquilo pareceu-me um absurdo e fiz, em fevereiro de 2020, fiz um vídeo. Mas ainda acreditava que houvesse alguma coisa. Essa crença minha de que, efetivamente, havia uma doença nova foi-se esmorecendo à medida que eu ia percebendo que, afinal, como é que havia uma doença mortal e ninguém que eu conhecesse, ou à minha volta, ou conhecidos, ou pessoas da minha rua. Eu, na altura, estava na Alemanha ainda, mas não via ninguém que tivesse desaparecido, mesmo até pessoas que vivem na rua. Na Alemanha também há pessoas que vivem na rua, e cada vez mais, aliás, mas isso é outra história. Mesmo essas estavam vivas e aparentemente de boa saúde, embora com os seus problemas de alcoolismo e de obesidade, etc. Mas nem essas tinham morrido. E, portanto, o meu receio foi-se esmorecendo e à medida que eu via o comportamento, já com o meu receio já quase neutralizado, à medida que eu via os comportamentos, nomeadamente do governo e dos agentes políticos em Portugal, eu comecei a pensar, não há aqui nada, mas há aqui uma grande incompetência, porque estamos a prejudicar a economia, estamos a prejudicar a sociedade, e não me parece que haja razões para isso, porque eu não vejo ninguém morrer. E, portanto, até ao verão de 2020, eu comecei durante o período em que eu já não tinha receio, comecei a perceber, estava convicto que havia uma grande incompetência. Portanto, devia ser incompetência. Aquelas medidas, aquele exagero, aquele histerismo, devia ser incompetência. E depois veio o segundo estado de emergência, em outubro, salvo erro, 10 ou 13 de outubro, ou 16, uma coisa desse género, meados de outubro, mais ou menos. E nesse momento eu percebi que não podia ser só incompetência, tinha que haver algo mais por trás daquilo. E foi nesse momento em que eu comecei a tornar mais ativo, a partir de outubro. Comecei a vir a manifestações em Portugal, criei, juntamente com outras pessoas, ou criaram e convidaram para entrar os Juristas pela Verdade, e começou assim a minha contestação. A minha contestação, num primeiro momento, foi estritamente jurídica. Eu contestava juridicamente as medidas que estavam a ser implementadas, portanto, o meu discurso não era político, era estritamente jurídico, e aos poucos o meu discurso foi tomando uma forma mais política, sem prejuízo também da forma jurídica. E foi assim que eu comecei a tornar-me, entre aspas, um ativista, porque eu nunca tinha sido ativista de nada, mas que eu me tornei um ativista em defesa dos direitos fundamentais das pessoas. E o doutor considera então que este evento que nós assistimos e que vivemos durante mais ou menos praticamente 2 anos e meio, 3, acha que isso teve uma falsa origem e com propósitos mundialmente perversos? Ora, eu não posso dizer com certeza como é que o plano foi elaborado, quem é que o elaborou, como é que foi configurado, se houve um plano. Aparentemente houve, porque as pessoas se calhar não sabem, mas em 2010 o Conselho da Europa manifestou profundas preocupações sobre a forma como os governos lidaram com a putativa pandemia do H1N1, que foi em tudo idêntica à de 2020, só que não pegou tanto. Houve falhas, na minha opinião, em relação à comunicação social, e não pegou de uma forma tão decisiva. Eu não sei como é que os planos foram traçados, aparentemente houve um plano, e parece-me que os objetivos foram vários, foram mistos. Isso é conhecido, isso não é teoria da conspiração, existe uma aparente, e eu quando digo aparente,
é porque essa palavra tem importância. Isto uma aparente preocupação dos governos nacionais de todo o mundo e das lideranças federativas do mundo, porque o mundo tem várias lideranças. No fundo, o mundo ocidental é um grande Estado federal, mas existe uma preocupação aparente com o excesso de população, segundo dizem. E, portanto, parece-me, ou pelo menos há fortes indícios de que isto tenha servido para eliminar segmentos demográficos, como, por exemplo, os velhos. Os velhos foi o segmento mais flagrante, mas também para privar os outros segmentos de saúde, da sua saúde, nomeadamente ao nível, por exemplo, da fertilidade. Acho que é extremamente importante. As pessoas, neste momento, se os europeus ou os ocidentais já eram pouco férteis, devido a uma série de fatores, parece-me, ou tenho quase a certeza que após as injeções que apanharam, se tornaram ainda mais inférteis. E depois há, como é óbvio, há o fator económico. Houve grandes empresas que ganharam muito dinheiro, mesmo muito dinheiro, e depois há a questão da transferência da riqueza. Quando essas empresas ganham dinheiro, as pessoas não percebem o esquema, para elas é tudo de graça. Para as pessoas é tudo de graça, se o governo dá, é porque é de graça. Mas o que as pessoas não sabem é que paga-se, essas coisas pagam-se. Há empresas privadas a venderem essas substâncias. E quando eu falo daquelas injeções, daquelas substâncias, posso falar de quaisquer substâncias que hoje em dia são aplicadas a título de profilaxia às pessoas, às crianças e às pessoas. E, portanto, há empresas a ganhar dinheiro com isso. E quando há empresa a ganhar dinheiro com isso, um Estado como o nosso, o Estado português, que não tem dinheiro, que sabidamente não tem dinheiro, onde é que vai buscar esse dinheiro? É óbvio que o Banco Central Europeu emite moeda. O Banco Central Europeu, ao emitir moeda para pagar aquelas empresas pela entrega daqueles produtos, daquelas substâncias, o que vai acontecer é que nós temos que pagar, temos que devolver esse dinheiro, por um lado. Por outro lado, houve uma emissão de moeda que fez com que a inflação aumentasse, o aumento da inflação. Este aumento da inflação não é por acaso. Tem havido nos últimos anos, não começou agora, mas tem havido nos últimos anos uma emissão de moeda irresponsável. Eu não diria que é irresponsável, porque eles sabem o que é que estão a fazer. Isso faz com que haja uma transferência de riqueza de quem trabalha para o topo. Isso acontece através dos impostos, através da inflação. Portanto, há também esse fator da transferência de riqueza, e depois há outro fator, como é óbvio, da famigerada, conhecida Quarta Revolução Industrial, Agenda 2030, que visa controlar, exercer um maior controle sobre as pessoas. Foram feitos testes a esse nível, como a utilização de tecnologia para identificação, a utilização de tecnologia para pagamentos, o Stay Away Covid, obrigar as pessoas a ficar em casa, os recolher obrigatórios. Tudo isso foi um teste também para ver se as pessoas aceitavam um novo paradigma de contrato social. Há pessoas que não gostam que se fale de contrato social, mas isto é para utilizar termos que as pessoas entendem. O contrato social é o contrato que é presumido quando a pessoa nasce e faz e é registada, presume-se que tenha um contrato social, ou seja, que há uma aceitação tácita das regras daquela sociedade. Portanto, visa também uma alteração do paradigma social. Nós deixamos de ser pessoas livres, responsáveis, conscientes da nossa dignidade, com família, conscientes da dignidade dos nossos filhos, com responsabilidades educativas sobre eles, com uma família que protegemos, para passarmos a ser indivíduos isolados, sem ligação uns com os outros, mesmo com a nossa família, e, portanto, é mais fácil o controlo, é mais fácil de ser exercido
em pessoas que não têm ligações emocionais, afetivas com outros próximos de si. Uhum. Exato, exato, doutor. Tudo o que disse é muito interessante e eu estava aqui a notar, sobretudo nas últimas palavras, na questão quase de um processo de desumanização do ser humano, na sua dignidade como ser humano e como, lá está, na perspectiva até da própria associação, da dignidade da pessoa como criatura de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, e com tudo o que isso comporta. E como o doutor estava a dizer, na questão do controlo, e pegando um bocadinho naqueles livros proféticos, não só escrituras, mas, por exemplo, livros como o 1984, do George Orwell e outros, acha que não só a redução populacional, como falou, como o maior controle sobre as populações, de certa maneira, favorece bastante a criação de, digamos assim, monoblocos continentais, enfraquecendo as soberanias das nações e criando um governo, ou favorecendo a criação de um governo mundial, ou seja, de uma aceitação das massas, não é? Gradualmente, para um tipo de realidade como essa. Acha que nós, enquanto sociedade, não só a sociedade portuguesa, mas a sociedade mundial, acha que estamos a caminhar para a aceitação de uma realidade dessas, ou seja, desse tal governo mundial? Eu parece-me que nós já estamos a caminhar para isso há muito tempo. Existe fez referência ao livro de George Orwell, mas existe outro livro também distópico que é pertinente para este assunto, que é O Admirável Mundo Novo. Sim, sim. E no Admirável Mundo Novo, eu pelo menos na minha edição, o próprio Aldous Huxley, que é irmão, as pessoas já agora é interessante saberem, irmão de um senhor que chamava, agora não me lembro o outro, Daniel Huxley, uma coisa assim, bom, que foi um dos fundadores da World Wildlife Organization, uma forma de controlar grandes parcelas de território a título de proteção ecológica noutros continentes. É um eugenista, mas ele dizia que ele falava nesse livro, no prefácio, ele fala justamente, ou na introdução, fala justamente da utilização da tecnologia, como é que a tecnologia pode ser utilizada. Nós temos uma comissão em Portugal, que é a Comissão Nacional sobre Bioética e Direitos Humanos, é algo desse género, não me lembro bem como é que deveria tratar destes assuntos. Essa comissão manteve-se completamente em silêncio durante todo o período de 2020-2022, em relação aos assuntos relacionados com a supressão dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Agora, nós já estamos a caminhar para isso há muito tempo, por um lado devido à utilização da tecnologia, mas não só. A nossa sociedade, a sociedade ocidental, eu não tenho uma religião, um sistema de crença assumido, eu tenho, claro, tenho um enquadramento cultural que me coloca mais próximo do cristianismo, mas não é algo que eu pratique. A minha família sim, a minha mulher, mas eu não. Mas os meus valores, a forma de eu viver, estão relacionados com esse enquadramento cultural que eu tenho. E as pessoas deixaram de estar ligadas, de ter essa ligação espiritual, ligação a uma entidade superior que lhes confere um código de conduta, um código moral, axiológico, e as pessoas perderam isso a certa altura, e foram também oferecidas a essas pessoas uma cultura instantânea, do prazer instantâneo. A nossa sociedade é uma sociedade do prazer instantâneo, uma sociedade hedonística. As pessoas tornaram-se materialistas e hedonistas.
E isso torna as pessoas muito solitárias. Elas não percebem, porque têm muitos amigos na internet e falam muito na internet, mas as pessoas estão cada vez mais sós. As famílias não têm a mesma ligação que tinham entre si e os laços sociais vão se fragilizando, vão se fragmentando. E, portanto, este processo já começou há muito tempo. Acelerou bastante nos últimos anos, acelerou bastante. Tem tendência para acelerar ainda mais, devido a uma série de mecanismos de tecnologia, e isso está efetivamente a tornar-se um problema de difícil resolução. Até que chegamos a um ponto em que as pessoas deixaram de ser úteis, tornam-se redundantes, porque existe uma máquina que faz o serviço delas. As pessoas já não são necessárias sequer, como deixamos de ter ligações entre como deixamos de ter ligações entre as pessoas. Há uma máquina que pode fazer o trabalho delas. Enquanto havia ligações entre as pessoas, não havia máquina, por mais eficiente que fosse, que as pudesse substituir. Porque era importante que estivesse ali uma pessoa. Mas nós perdemos isso e isso está a agravar-se cada vez mais. Doutor, eu por acaso nunca tinha ouvido uma reflexão assim sociológica digamos, da família moderna dessa forma, e realmente uma pessoa quase que intui isso que o doutor está a dizer, e é desolador, e é muito triste. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, na minha experiência pessoal, eu valorizo muito a simplicidade, a simplicidade que marcava a vida do homem antigo, por exemplo, o contacto do homem com o campo, por exemplo, que é uma coisa que, para uma pessoa da minha idade, eu tenho 28 anos, é inexistente, absolutamente inexistente. Ou seja, esse grau de sensibilidade e de ligação, lá está, ou de um espírito alimentado, isso, o doutor tem toda a razão, está completamente desaparecido, completamente não, mas está num estado muito doente, não é? E o que eu noto, doutor, eu sou uma pessoa que comecei a carreira há pouco tempo, eu sou docente de história, e o que eu noto nos próprios miúdos é que no meu tempo, que não é assim há tanto tempo, não é? A minha geração é aquilo que eu costumo dizer, foi a última geração dos românticos, digamos assim. Os miúdos de hoje em dia atuam de forma absolutamente zombificada e quase como uma matéria cinzenta de identidade. E o que eu acho, doutora, até perguntando e acrescentando até o que o doutor estava a falar, ou complementando, um, o, o doutor, de certa forma, não acha, por exemplo, que a criação das redes sociais, ou o surgimento das redes sociais, não são plataformas de controlo do pensamento predominante ou das características de cada indivíduo, quase como se fosse um arquivo para os poderosos do mundo? Não acha que as redes sociais tiveram esse papel? Sem dúvida, as redes sociais são um fator de controle. Entraram na nossa sociedade, como tudo entra na nossa sociedade, como algo, e vou utilizar um termo muito popular, como algo giro. Todos nós as aceitamos, ainda todos nós as usamos, mas elas são efetivamente um fator de controle, porque se sabe, através das redes sociais, consegue-se traçar um perfil completo das pessoas, e existem até escândalos sobre manipulação de eleições, até através do estabelecimento de perfil de pessoas pelas redes sociais, e sim, efetivamente as redes sociais são. As redes sociais têm outro aspecto, que é um aspecto que acaba por ser positivo, que é da troca de informações. Também permitem uma maior troca de informações. Se as pessoas tiverem alguns cuidados, conseguem reduzir o fator negativo e amplificar os fatores positivos das redes sociais. Doutor, entretanto deixei de o ouvir. Deixou de ouvir?
mas eu estou Não sei aqui, se. eu também deixei de o ver. Está a ouvir? Sim. Doutor, De- acho que, acho que já estou, agora já consigo. Agora É, houve ali um tempo que ficou exatamente, travado. não há Peço problema. desculpa. Não há problema. Eu estava a dizer que consegue ouvir-me ainda? Consegue ouvir-me? Francisco? Ah, caríssimos, peço desculpa, houve aqui um pequeno problema com rede, pronto, acontece, Ah, mas estava o doutor a dizer que, por exemplo, na questão das manipulações de eleições através das redes sociais, não é? Sim, é possível traçar perfis das pessoas e através desses perfis condicionar ou direcionar preferências de voto. eh, e isso é uma das potencialidades das redes sociais para quem as domina, para quem tem um domínio sobre elas. Eu estava também a dizer que é possível, é possível reduzir um pouco os fatores negativos nas redes sociais e ampliar os fatores positivos, ou reduzir os fatores negativos de invasão da Uhum. privacidade e ampliar os fatores positivos de transferência de informação, mas estamos num estado tão avançado que pelo menos as gerações mais novas já não têm qualquer interesse em fazer isso. Estão completamente absorvidas pela tecnologia, pelas redes sociais. E as redes sociais, o mundo que está nas redes sociais acaba por ser a realidade de muita gente e a vida cá fora, a vida real, acaba por ser uma parte do tempo que têm que despender que nem sequer para eles é verdadeiramente a vida real. É verdade, doutor. E tanto é que, o que eu estava a dizer há bocado dos alunos, inclusivamente dos jovens, é que eles estão completamente destituídos daquilo que são os valores os valores sagrados de uma sociedade, que lá está, que é a religião, é o patriotismo, é a família, hum, enfim, e o que é interessante é que os próprios projetos dos globalistas, que nós, na nossa associação, por exemplo, consideramos que o início deste projeto, o embrião deste projeto foi ali a Revolução Francesa, foi o Iluminismo, foi todo esse movimento anticlerical, esse movimento enfim, ali com financiamentos do talmudismo. Isto agora é uma coisa um bocado complicada, mas é o que é. Desde então que eles tinham, até está escrito naqueles senhores da Baviera. Os senhores da Baviera tinham escrito a eliminação do homem da religião, do patriotismo, da família e da propriedade privada. Eles falavam nestes 4 pontos. E que é uma coisa também comunística, digamos assim. E a verdade é que, passado esse tempo todo, é isso que estamos a assistir, não é? Exatamente. E, e a sua referência ao talmudismo é muito pertinente, porque se nós formos analisar quem está no topo da pirâmide, quem manda em quem manda, quem está nas empresas, quem está nas grandes empresas de comunicação social no mundo inteiro, quem detém toda a indústria, ou uma grande parte da indústria da pornografia, Uhum. quem detém todo o sistema financeiro, a quem nós devemos dinheiro. Só este ano, eu lembro às pessoas, só este ano, em juros da dívida pública, nós vamos pagar 7 mil milhões de euros. Em juros, não estou a falar sequer da amortização, em juros da dívida pública. São pessoas que seguem o Talmud, ou fazem parte, mesmo que não sejam religiosas, fazem parte daquele grupo ou daquela seita que segue o Talmud. E, portanto, os talmudistas também se apoderaram, não vamos dizer aqui o nome deles, toda a gente sabe Sim, do que nós estamos a falar, mas também se apoderaram das lojas maçónicas e fez uma comparação, que isto é um pouco, parece ser um pouco comunismo, porque o comunismo também foi originado sim, sim. por pessoas seguidoras do Talmud.
quer em termos teóricos, estou a falar de Karl Marx, por exemplo, mas há outros, quer mesmo em termos revolucionários. Se formos ver quem entrou pela Rússia adentro com dinheiro para fomentar uma revolta bolchevique, foram sempre os mesmos. Nós vamos sempre encontrar os mesmos. Isto as pessoas falam dos globalistas. Eu acho piada quando as pessoas falam dos globalistas. E há por aí muitos partidos, ou pelo menos há 2 partidos, um mais do que outro, um com assento parlamentar, o outro sem assento parlamentar, que fala dos globalistas, mas depois não explica quem é que são os globalistas. Quem é que são os globalistas? Doutor, desculpe interromper, peço imensa desculpa, porque eu Sim, estava diga. até deliciado a ouvi-lo, porque é muito raro haver alguém em Portugal que tenha consciência disso e coragem. E desculpe só interromper por falar nisso, porque era aquilo que, só para acrescentar isto em relação ao que o doutor está a dizer, que é muita gente, como o doutor diz, fala nessa entidade, que parece uma entidade abstrata, digamos assim, para essa malta, não é? Só que eles nunca falam em nomes, ou seja, dizer globalista é fácil, porque pronto, isso pode incluir uma série de coisas. Agora, o nome em si, o nome verdadeiro, eles não dizem. E isso é que eu queria que eles dissessem, porque eles têm mais responsabilidades que eu. Mas é isso, desculpe interromper, mas é verdade isso que diz. Quem é que são os globalistas? O que é que liga essa gente toda? Não é apenas dinheiro. As pessoas têm que perceber que não é apenas dinheiro. Pensemos assim. Isto é um raciocínio que tem que ser feito. As pessoas têm que fazer este raciocínio. Porque é que a transição verde, que é a destruição dos setores produtivos de uma sociedade, a transição verde é a destruição dos setores produtivos de uma sociedade, porque é que a transição verde só existe nos países ocidentais? Porque é que aquilo a que chamam wokismo, mas eu depois pergunto, afinal, o que é o wokismo? Porque é que o wokismo, as agendas igualitárias, as ideologias de género, os grupos LGBT, só existem no mundo ocidental? Porquê? É verdade. As pessoas têm que perceber porquê. Porque é que, na verdade, quem foi mais atacado, quem foi mais prejudicado com as medidas aplicadas a título de uma putativa pandemia foi o mundo ocidental. Porquê é que é o mundo ocidental que é chamado a desvincular-se da religião, a começar a ter outras religiões, a religião do prazer instantâneo, dos bens materiais, da religião, a própria religião da pandemia, que as pessoas pareciam que rezavam a um bicho que nunca tinham visto? Porque é que é sempre o mundo ocidental? Porque quem está por detrás disto pode aparecer de fato e gravata, com uma aparência impecável, uma aparência imaculada, uma pessoa bem falante, mas faz parte desse grupo que tem um ódio visceral à civilização europeia, ocidental, cristã. E é Sem esse dúvida. ódio visceral que existe em relação a nós. Eu agora podia falar do homem branco heterossexual, a família tradicional. Não, existe um ódio em relação a tudo o que nós representamos. Esse ódio, em relação a tudo o que nós representamos, tem origem na história, está escrito nos livros religiosos, é afirmado por eles. Os sacerdotes desse grupo afirmam-no claramente, sem pejo, sem vergonha, que querem a nossa destruição. E querem a nossa destruição através da destruição da família, através da destruição da economia, através da destruição da sociedade, a imigração. Vamos ver quem é que financia a imigração.
Vamos lá ver quem é que lá está no topo, quem é que financia Sim, a sim, imigração. sim. Sim, E, sim, sim. portanto, existe um ódio em relação a nós. É a sociedade, é a civilização europeia, ocidental, cristã, que está sob ataque. E está sob ataque e estamos a perder. Nós estamos em vias de extinção. Fala-se muito sobre o privilégio do homem branco, o privilégio dos brancos. Nós somos uma minoria neste planeta e neste momento tentamos sobreviver. Somos 8% neste planeta. Não somos nada. Que privilégio é esse? Uhum. Nós somos a minoria. Nós somos a minoria. É verdade, é E agora verdade, é estamos verdade. em vias de sermos a minoria nos nossos próprios territórios, nas nossas próprias nações. Exatamente, E, exatamente. portanto, há um ódio em relação a nós. Esse ódio está escrito. Primeiro foi o ódio a Roma, depois eles consideram que a nova Roma é os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram destruídos. Os Estados Unidos hoje é um país destruído. Não vale a pena ter muitas esperanças nos Estados Unidos. Existe um Estado ou outro que lá se vai safando, mas os Estados Unidos é um país destruído pela criminalidade, pela droga, pela homossexualidade, pela Por pedofilia. os problemas raciais, as misturas, tudo, não é? É um país destruído. O Brasil também. O Brasil, se calhar, ainda pior. E nós temos que preservar aquilo que é nosso. Não há Exatamente. problema em dizermos que nós preferimos estar com os nossos. Porque é assim, Claro, isso é da natureza humana, da natureza de proteção do grupo. Nós protegemos o grupo, mas o nosso grupo tem que ser pessoas em quem confiemos. Por isso é que as pessoas constituem família tradicionalmente, com homem ou mulher que vive na mesma rua, ou na mesma freguesia, na mesma paróquia, ou que andam juntos na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, porque é normal, as pessoas estabelecem relações com aqueles que lhes são próximos, que lhes são mais parecidos consigo, que lhes são mais comuns, que são em relação aos quais têm mais coisas em comum, e isso não é vergonha. E, portanto, é normal que nós queiramos uma sociedade que seja branca, que seja heterossexual, que seja portuguesa, que seja cristã, que preserve os valores portugueses, a cultura portuguesa, e não há vergonha nenhuma em dizer isso, porque nós respeitamos que eles façam isso na terra deles. Nós não com estamos lá certeza. a Exatamente. impedir que eles tenham o seu modo de vida. Mas aqui existe um processo de destruição mediante agentes traidores, que são os agentes políticos em Portugal, são agentes traidores, são traidores da pátria e que nos estão a levar à extinção. As pessoas têm a perceber que nós estamos a caminho da extinção. Doutor, eu vou lhe dizer uma coisa com toda a franqueza e digo isto mesmo com sinceridade. Estes 3 minutos, mais ou menos, da sua intervenção foram, na minha opinião, das mais importantes que se disseram aqui no canal das Esquinas. Nós já tivemos cerca de 9, 10 convidados, mas eu acho que isto é absoluta. Aquilo que o doutor disse é modelar para aqueles que não querem acordar e a reflexão que o doutor faz relativamente à questão dos talmudistas, para não dizer o nome, é muito interessante. Porquê? Porque quem é que durante séculos foi o tampão para que, ou a muralha para que essa gente não tivesse influência sobre o nosso Ocidente? Foi exatamente a Igreja Católica pré-conciliar. Portanto, o Concílio Vaticano II foi um erro, deu no que deu. E porquê? Porque nós líamos as encíclicas, e nós, como católicos, acreditamos que aquilo que chama o magistério dos Papas, quando eles falam ex cátedra, vem do Espírito Santo, portanto não podem errar. E o que papas como o Papa Pio XII, o Papa Leão XIII, etc., o que é que eles diziam em relação a esse grupo? Diziam: não é legítimo a um católico admitir esse grupo como o povo de Deus, porque esse povo atraiçoou Nosso Senhor. E esses mesmos papas eram os mesmos que diziam: olha, ser judeu ou praticar o judaísmo e ser comunista implica a excomunhão da igreja.
E obviamente que as pessoas na altura levavam aquilo a sério. E é fascinante ver que o próprio concílio, infelizmente, teve muita infiltração dessa malta. E nós reparamos que há uma própria tendência dos papas pós-conciliares a ter uma reaproximação, por exemplo, ao falso Estado de Israel, porque Israel do Antigo Testamento, a partir do momento que Nosso Senhor ressuscitou, acabou, não existe mais. E, e há essa aproximação. Por exemplo, doutor, uma coisa muito relevante, que ainda bem que falou nisso, que eu ia falar consigo, é, ainda há pouco tempo um amigo meu comentou essa situação comigo e pôs-me a pensar, que é, quando houve agora este escândalo daquela ilha da América, que eu nem vou dizer, pronto, o que é que acontece? Como o doutor diz, o que é que nós vemos lá? Líderes ocidentais, políticos, banqueiros, malta do entretenimento, malta de não sei quê. Não vemos lá um dito ditador oriental, sei lá, um príncipe da Arábia Saudita, um Putin, um Kim Jong-un. E é interessante nós percebemos, será que nós estivemos a ser enganados este tempo todo? E aqueles tipos que podem ter más ou boas intenções, se calhar não são os demónios que a comunicação social passa, e aqueles, como o doutor disse, de fato e gravata, e muito polidozinhos, e muito democráticozinhos, e não sei o quê, será que houve essa lavagem cerebral? Eu realmente, quando o meu amigo mostrou isso, eu fiquei a pensar, isto na volta... E metade dos nomes que estavam nessa lista pertencem à seita. E pronto, exato, e eu fiquei a pensar mesmo, realmente é interessante nós, quando a tal cultura woke, nós não vemos nesses estados que estávamos a falar, mesmo que sejam alguns deles estados comunistas, por exemplo, etc. Não, ou seja, nota-se que não há ali uma predisposição para a degradação da sociedade, como na Europa, por exemplo. Não é? A Europa está toda controlada. A Europa é capaz de ser o último bastião que ainda tem alguma capacidade de defesa. Não temos armas, mas temos uma capacidade individual de defesa e de resistência. Os Estados Unidos têm uma população armada que tem essa vantagem sobre nós, que é difícil de controlar, mas nós representamos tudo aquilo que eles odeiam. E para as pessoas terem uma noção de quem é que nós estamos a falar, imaginem com que impressão é que ficariam se soubessem que debaixo de uma igreja católica em Portugal, por exemplo, debaixo de uma igreja católica em Portugal, os sacerdotes ou sacerdote e os membros da igreja e os próprios fiéis tinham andado a escavar túneis sob a igreja para andar lá a rastejar como ratos, com colchões, com câmaras, com colchões sujos, com salas com brinquedos de criança que foram encontrados. O que é que imaginariam? É que isso aconteceu em relação à seita agora recentemente nos Estados Unidos. Foram descobertos esses túneis sob um desses templos. Não sabia. É óbvio que não passa aqui, pois eu posso enviar-lhe documentação. Claro. Foi a polícia mesmo que lá foi, e viam-se eles a saírem dos túneis e a fugir, e havia câmaras nos túneis com colchões manchados com material biológico, materiais de criança, brinquedos, cadeiras de criança, coisas muito estranhas. E o facto é que existe ali uma tendência degenerativa naquele pessoal que os leva, por exemplo, a aceitar um ato de pedofilia a um bebê praticamente recém-nascido, como um ato religioso, que é a circuncisão. A circuncisão, se as pessoas não sabem, o sacerdote utiliza a boca para limpar o sangue.
Não sabia. Não. Ok. Exatamente, o sacerdote utiliza a boca, eu não vou dizer aqui o nome, toda a gente percebe o que é utilizar a boca no membro sexual Certo, certo. masculino para chupar o sangue que fica após o corte. Ok. Eu sabia o que era uma circuncisão, mas não Mas sabia que era feita assim. Não sabia. fazem assim, há imagens, é admitido por eles, Pá, pois é, lá está. É por isso que depois nós até vemos os principais. Sabe, doutor, eu comecei a entrar neste mundo, digamos assim, de aprofundar estas coisas através da simbologia da música. Simbologia que passavam sempre. E eu, a dada altura, comecei a estranhar, por exemplo, sei lá, assim, um pequeno exemplo. Se eu sou português, eu vou, claro, identificar-me com símbolos da nação, com heróis, com costumes, etc. Se eu sou de um determinado partido político, vou andar com esse símbolo. Se eu for benfiquista, vou andar com coisas alusivas ao clube. E eu ficava a pensar, bem, porque é que estes tipos metem-me para ali símbolos de coisas ligadas aos aventais, sendo que são cantores, ou sendo que são pessoas com uma grande projeção. E depois, quando eu comecei a perceber que essa malta andava na filosofia do Aleister Crowley, que é profundamente diabólica, eh, comecei a chegar a pouco e pouco, àquelas famílias, que nós sabemos quais são. E depois tive um grande amigo meu que também me abriu os olhos nesse sentido, que é, olha, esquece tudo o resto. Em primeiro, observa isto, observa este fenómeno deste grupo em particular. E isso, doutor, já vem praticamente desde dos fariseus, dos fariseus do tempo de Nosso Senhor. Um, e o que é que acontece? Eu até vou pegar aqui numa coisa meio polémica, eu não sei se o doutor tem opinião sobre isto, tem a ver tem a ver com tudo isto, mas é complexo, que é assim, há quem diga, há quem diga que aquele senhor da Alemanha foi, afinal de contas, uma espécie olha, eu é que os apanhei, digamos assim, eu é que os topei. Eu não acredito nisso, porque esse senhor andava metido na sociedade Thule, andava metido no ocultismo pan-germânico, pronto, era um satânico, no fundo. E eu sempre achei que essa coisa só aconteceu, aquele episódio que nós sabemos, para se criar uma comoção pública que justificasse a criação daquele Estado. Ou seja, que é um falso Estado, porque que era aquilo, pronto, isto depois teologicamente Israel já não existe. Aquilo não tem nada a ver. Eu, eu, eu pergunto ao doutor, o que é que acha então desta proteção que tem existido, proteção cultural, intelectual, bajulação destes senhores, nomeadamente nos cargos políticos, do entretenimento, do cinema, não sei o quê. Acha que está relacionada a esta questão que falámos, do topo da hierarquia, da pirâmide? Bom, eu, em relação à pessoa que acabou de referir, eu tenho uma visão diferente. Efetivamente dedicou-se ao ocultismo, mas também desenvolveu ou deu muita importância à religião cristã. A Alemanha, no sul, é mais católica, no norte é mais protestante. Também deu importância e declarou-se até cristão. Declarou-se Uhum. cristão. É verdade que ele pode ter fomentado a criação de um Estado de Israel, mas não parece que tenha sido pelas razões que acabou de referir. Ele, Uhum. ele foi a favor, da criação de um Estado de Israel. Ele próprio, existe documentação sobre isso, porque ele pretendia que eles fossem para lá. Eles tinham um controle tão grande sobre a sociedade alemã,
sobre as finanças, a economia, que ele queria que eles fossem para lá. O resto, hoje em dia, já está bastante desmistificado, já existem estudos, mesmo estudos documentários e estudos mesmo sobre a possibilidade ou impossibilidade da solução que se diz que houve. E, portanto, eu não considero que... Eu não o vejo como uma má pessoa, embora eu não tenha entrado, nunca tenha estudado essa parte do ocultismo. Em termos financeiros e económicos, teve um grande sucesso. Em termos de... no resto, o resultado sabemos qual foi. O povo alemão foi objeto de um genocídio. Podemos falar de Dresden, Hamburgo, que foram cidades bombardeadas até que as pessoas, mesmo que não fossem atingidas por uma bomba, eram queimadas vivas com o calor que estava nas ruas devido às bombas incendiárias. E, portanto, mas eu, em relação ao resto, eu concordo. Existe, sobretudo atualmente, existe uma religião, na minha opinião, e é uma religião que, na minha opinião, também vai beber ao Talmud, que é uma religião satanista. Existe o satanismo, é algo que, na minha opinião, é real. Existe o satanismo e parece-me que a maioria dos agentes políticos mundiais, a partir de determinado ponto, têm que passar por um ritual iniciático, e um ritual iniciático em que ficam nas mãos deles. Muito provavelmente essa era uma das funções da tal ilha que referiu há pouco. Muito provavelmente o caso Casa Pia em Portugal, numa escala menor, num nível muito inferior, também está relacionado com rituais iniciáticos, ou pelo menos a partir de determinado escalão. E sim, eu considero que existe um problema com o satanismo. Basta dizer, e isso agora pode-me confirmar, eu não tenho certeza se vou dizer algo correto ou errado, mas os cristãos estão à espera do anticristo. Sim. Eles estão à espera do Messias. do Messias. O falso Messias. Portanto, é a mesma pessoa. Sim. É a mesma pessoa. Sim. Doutor, para quem aprofunda um bocadinho no assunto escatológico, que é uma parte que é a doutrina do fim dos tempos, que é uma coisa muito interessante, é muito interessante, mas é preciso ter estômago e aquilo que eles consideram basicamente o chamado, como eles chamam, o Machia, que é o Messias falso, porque o Messias verdadeiro já veio. Esse será exatamente, porque a própria Bíblia fala que o Anticristo será adorado em Jerusalém, será adorado em Israel. E é assim, de facto, ele só pode. Essa pessoa tem que ser, para ser o Messias deles, tem que ser de raça judaica. Pode não ser necessariamente um israelita, mas pode ser um americano judeu. Os judeus misturaram-se muito com os europeus. Ao longo dos últimos 2 séculos, misturaram-se muito com os europeus. Hoje vemos, por exemplo, se olharmos para a família Biden, todos eles são casados ou casadas com judeus. Portanto, a família misturou-se por questões de poder. E, portanto, os judeus ainda são uma raça porque são provenientes do Médio Oriente e são os semitas, ou há quem diga que são os cananitas, ou enfim, isso é pouco relevante. Se são uns, são outros, mas é daquela área, portanto é uma raça, existe ali uma componente rássica, claramente, e portanto, nesse aspecto, mas depois há o aspecto religioso e há o aspecto também cultural, e por isso
Hoje em dia até pode ser alguém com uma aparência europeia. Hoje em dia até pode ser alguém com uma aparência europeia e, portanto, é isso. Eu ia dizer alguma coisa que me esqueci, entretanto. Não faz mal, não, mas é assim, de facto, eu acho que nós até temos isso aqui, e isso é uma boa deixa até para entrarmos aqui num tópico. Se calhar, se o doutor concordar, podemos encerrar com este, que eu sei que também tem compromisso. Tenho uma reunião, Tenho uma reunião Eh, agora. pr- Pronto, e se calhar encerramos com este tópico, porque também é um tópico que nos é mais caro a nós, portugueses, eh, e que tem a ver com o seguinte, doutor, na sua opinião, eh, como falou e muito bem, desde o 25 de Abril que Portugal está povoado de traidores, e de traidores da nação, e eu pergunto ao doutor, de que forma, com o seu conhecimento e com a sua experiência, é que estes agentes ocultos trabalham em Portugal? De que forma e quais são, se calhar, os grupos enfim, nós sabemos que há muita gente, muita figura pública e muito política e anda, que sabemos que faz umas visitas ali para umas quintas de Sintra, coisas assim parecidas. O que é que até que ponto é que Portugal hoje em dia tem alguma soberania, por exemplo? Nós não temos soberania. Hoje em dia não temos soberania. A soberania foi perdida por fases. A primeira foi logo em 1974, não foi um golpe de Estado, foi a entrega de Portugal, não foi uma revolução, foi a entrega de Portugal ao sistema financeiro mundial, a partir daquele momento. Depois a partir daí tivemos duas bancarrotas. Essas bancarrotas num país que em 74 tinha uma das maiores reservas de ouro do mundo, nós tivemos duas bancarrotas até 1986. De 74 a 86, em 12 anos, num país que em 74 tinha uma das maiores reservas de ouro do mundo, tivemos duas bancarrotas. Isso levou as pessoas a aceitar, em primeiro lugar, um atestado de incompetência. Disseram aos portugueses que nós somos uns imbecis que não nos sabemos governar, não nos sabemos administrar, não sabemos nada, precisamos de alguém estrangeiro que faça isso por nós. Portanto, aceitámos a CEE, aceitámos transferir a nossa soberania para a CEE, na altura, em 1986. E depois foi com os diversos tratados, Maastricht, Lisboa, em que fomos perdendo, entramos na moeda única, depois perdemos a nossa soberania monetária, financeira, e hoje em dia nós não temos soberania. Mas nós, de qualquer forma, já não teríamos soberania, porque, como bem diz, existe um governo sombra sobre todos os países, eles obedecem a ordens, e, na minha opinião, obedecem mesmo a ordens. Ordens que vêm através de grupos de influência internacional, esse que acabou de dizer, esse clube, penso que estava a falar do clube, estava a falar só o clube, mas nós temos as lojas maçónicas que fazem esse trabalho diariamente, 365 dias por ano, em Portugal, fazem esse trabalho. Já Moses S foi um dos pais do sionismo, em 1800 e qualquer coisa, não me lembro a data, no livro Roma e Jerusalém, diz que era importante que se tomasse o controle de todas as lojas maçónicas que existe. Portanto, a maçonaria acaba por ser uma espécie de satanismo, uma espécie de religião, ou diria mesmo uma espécie de judaísmo para não-judeus. Uma espécie de judaísmo para não-judeus. E eles estão infiltrados, estão completamente infiltrados em Portugal, e é preciso também falar de outra coisa em Portugal, que está relacionado com as lojas maçónicas, que é o criptojudaísmo. Criptojudaísmo. Nós não sabemos, aparentemente eles são cristãos, dizem-se cristãos, mas depois aparecem nos templos judaicos, nas sinagogas, aparecem a abanar a cabeça de encontro a um muro, com fotografias assim tiradas, mas em Portugal acho que existe um forte criptojudaísmo que vem de trás, e por isso é que, por alguma razão, eles eram identificados, eram sinalizados, identificados,
e tinha-se muito cuidado com agentes infiltrados na nossa sociedade que visavam a nossa destruição. E a partir de certa altura eles conseguiram e neste momento estão a ganhar. Estão a ganhar e estamos a caminho, a civilização europeia está a caminho da extinção. E o doutor acha, por exemplo, que nós, por exemplo, em Portugal, não há atualmente nenhum deputado que não esteja sob a alçada deste governo de sombra? Acha que está completamente tudo. Há alguns que ainda fazem que ainda dão uma aparência de uma certa independência, mas a esmagadora maioria está. Não apenas na Assembleia da República, no sistema de justiça também, nas polícias, no Ministério Público, e a maioria estão. Talvez aqueles que ainda não estejam, e curiosamente, isto é uma ironia, talvez aqueles que ainda não estejam, que resistam mais a isso, até possam ser os do Partido Comunista, Sim. e até de outros que andam ali naquela órbita. Mas, ironicamente, porque tiveram origem nos mesmos. Portanto, isto é uma guerra do bem contra o mal. E nós somos o bem e eles são o mal. Doutor, acho que com essa última frase podemos perfeitamente rematar a conversa e exatamente nós somos o bem contra o mal e como bem cabe-nos lutar com os nossos meios e com a nossa voz e com aquilo que nós podemos fazer dentro das nossas limitações. E eu, doutor, na minha pessoa e pela associação e também pela própria nação, nós só podemos agradecer aquilo que tem feito, porque precisamos de mais portugueses com esse ânimo de falar a verdade e denunciar o que está a acontecer. Portanto, e obrigado, doutor, também pela presença aqui na nossa conversa, evidentemente. Muito obrigado, foi um prazer, foi uma conversa muito interessante. Obrigado Igualmente. por me ter proporcionado e fico à disposição. Obrigado, doutor. Fica combinado e vamos falando, está bem? Sim, senhora. Obrigado a todos. Obrigado, doutor. Resto bom dia.